O deck meu. não tá funcionando, vamos vai na frente. Vamos lá. Protestos no Irã deixam 43 mil mortos. De Centro para Direitos Humanos. Isso é muito triste, muito ruim. Próxima. Não, tô brincando. Nossa senhora! Vamos lá. Desce aí. Vamos dar uma olhada. O Centro Internacional para Direitos Humanos no Irã informou que pelo menos 43 mil pessoas foram mortas no protesto contra o regime do país. A análise foi feita com base em investigações realizadas, pesquisas de campo, verificação de imagens e vídeos recebidos e entrevistas com diversas fontes dentro do Irã. Os protestos começaram no dia 28 de dezembro, quando lojistas e comerciantes de Teherã foram às ruas e fecharam seus estabelecimentos. Em pouco tempo, os protestos se transformaram em manifestações políticas e de âmbito nacional, envolvendo cidades por todo o país e amplos segmentos da sociedade. Iranianos relataram repressão, violência aos atos, tá? Quantas mortes que eu acabei de falar aí? Quantas mortes? 43 mil. Nossa, é muita coisa. A gente vê que o regime do Irã, ele tá muito instável, já não é de hoje isso, né, isso se dá por conta de diversas ações militares que principalmente Israel e os Estados Unidos tomaram ao longo dos últimos anos, né, principalmente, por exemplo, quando eles mataram aquele general, que me fugiu o nome agora, talvez a Ana possa pegar aí na internet pra gente não dar a informação por completo aqui, me fugiu o nome dele, ele tem um nome meio diferente, começa com S. Era um general importantíssimo, eu não tô vendo o chat, inclusive, viu, Ana, quando você... Verdade, eu esqueci de Depois você achar o nome dele, habilita o chat aí, porque às vezes o pessoal ajuda, fala o nome do cara aí. Irã, põe aí. Esse general, que a Ana tá pegando o nome aí, ele basicamente era o cara que era responsável por ser o interlocutor do governo iraniano. Soleimani, obrigado. Com as organizações terroristas, né? Isso acelerou esse processo de desestabilização do regime, que desde então vem sofrendo aí com protestos de dentro do próprio Irã. Os Estados Unidos e Israel, e isso é muito importante vocês entenderem, eles ainda não atacaram duramente o Irã, né? Porque faria sentido, né? Pô, aproveita que tá num momento muito instável e agora vocês conseguem derrubar o regime. Exato. Mas uma coisa muito interessante é que os próprios países de dentro do Oriente Médio, então, por exemplo, Arábia Saudita, Catar, a Turquia, né, muitos que são inimigos do Irã, pediram expressamente para os Estados Unidos e Israel não lançarem ataques nesse exato momento. E por que eles pediram isso, já que eles são inimigos do Irã? Isso causa um estranhamento, né? Mas tem um motivo. Nas outras vezes em que o regime iraniano estava se desestabilizando e houve uma interferência dura dos Estados Unidos e Israel, o que aconteceu? O regime acabou se fechando ali e ele acabou ganhando força. Vejam só, os iranianos, eles não são um povo árabe, eles são um povo persa. E como bons persas, eles são muito orgulhosos, eles não gostam de interferências excessivas, né, mesmo que seja para ajudá-los. E eles entendem que um processo de interferência dura por parte dos israelenses ou dos americanos ou dos dois, pode transformar o Irã num puppet, né, numa marionete, num estado marionete de americanos e israelenses. Para eles isso não é nada interessante. Então, nessas vezes em que já estava rolando um processo de desidratação do regime, Estados Unidos foi lá e interferiu, o regime acabou se fortalecendo. E esses outros países que pediram para os Estados Unidos não atacar, eles entendem que esse processo de desidratação, ele vai chegar a um inevitável fim, né? O regime iraniano, ele vai entrar em colapso. É a leitura das principais lideranças do Oriente Médio, né? E eles esperam que isso aconteça meio que sozinho. Até porque o Ayatollah, que é o líder lá, né, do regime iraniano, ele é um cara que já tá bem velho, o regime não conseguiu estabelecer novas lideranças, esse cara provavelmente vai morrer nos próximos anos aí, vai morrer em pouco tempo, né? Não houve uma sucessão bem estabelecida. Essa palavra que eu queria falar. Então, eles entendem que o regime iraniano está chegando ao fim. Para o Donald Trump, seria muito interessante que isso acontecesse logo, porque ele quer ser conhecido, e a gente vai falar bastante sobre isso, mas ele quer entrar para a história como um presidente dos Estados Unidos que alterou todo o paradigma global, um cara que mudou o status quo, um cara que resolveu grandes questões que não se resolviam há muito tempo. Então, por exemplo, ele resolveu, ou aparentemente resolveu, a gente também vai discutir um pouco mais sobre isso hoje, a questão da Venezuela. E qual que é o hiperfoco dele agora? Agora o hiperfoco dele é a Groenlândia. E ele também tem um certo foco no Irã. Então ele vai querendo resolver todas essas questões. Não tem Groenlândia na pauta hoje não, né, Ana? Não, mas tem Cuba.
Tá, exatamente, isso é o que eu ia falar, que provavelmente vai ser o próximo grande hiperfoco do Donald Trump, né, também é um desejo dos Estados Unidos há muito tempo, resolver a questão de Cuba. Ah, mas por que esse Cuba é um país eco, meio insignificante? Porque não é nada bacana você ter um aliado da Rússia e da China, seus maiores rivais, no seu quintal, na porta da sua casa. E seria simbolicamente muito grandioso também, né, o fim do regime comunista em Cuba, e quem sabe talvez os Estados Unidos consigam colocar Cuba sob a sua proteção novamente, né? Vamos pra próxima? Bora, já tá na tela, meu amigo. Oba, vamos lá. Trump estuda impor bloqueio naval a Cuba para impedir entrada de petróleo no país, diz site. Olha só, foi só eu falar aqui que a Ana já colocou, né? Esse vai ser o próximo grande hiperfoco do Trump. Assim que ele resolver a questão Groenlândia, que eu acho que muito provavelmente ele vai sair vitorioso, o que não quer dizer que ele necessariamente vai absorver o território da Groenlândia, né? O grande desejo dele, é claro que é esse, né? Aumentar as fronteiras dos Estados Unidos, né? O Trump, que é um megalomaníaco, imagina que bacana, imagina que incrível você ser um presidente americano que entrou pra história como um cara que aumentou os Estados Unidos. Bom, é sensacional, né? E é exatamente isso que ele quer. Não exatamente isso, mas seria um grande sonho dele. Provavelmente, ele vai se contentar com um acordo com a União Europeia, onde os Estados Unidos vai poder explorar a região da Groenlândia e obter tudo o que ele quer obter de lá, né? Petróleo, terras raras, controle da rota do Ártico, tirar definitivamente os russos e os chineses de lá, só que sem incorporar o território deles. E assim que ele resolver essa questão, prestem atenção, ó, vocês ouviram primeiro aqui, tá? Esse vai ser o grande foco do Donald Trump agora. Vamos dar uma olhada então na matéria que a Anitta separou pra gente, vamos lá. Vamos lá. O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estuda impor um bloqueio naval contra Cuba para impedir a chegada de importações de petróleo do país. As informações foram reveladas pelo site norte-americano Político nessa sexta-feira. O objetivo seria, como eu falei para vocês, pressionar por uma mudança de regime em Cuba. Uma estratégia semelhante foi adotada contra a Venezuela em dezembro. Pois é, vocês lembram como o Trump começou com a Venezuela? Ele não chegou tirando o Maduro diretamente. Ele fazia poucas interferências aqui e ali, fazia um bloqueiozinho ali para impedir de chegar, ou melhor, para impedir a saída de petróleo do local, né? E é isso que ele vai, é essa estratégia que ele vai impor em Cuba também. Lembrando que Cuba também tá com o seu regime meio em frangalhos ali, desde a morte do Fidel Castro, que era a grande figura, o grande ditador, a grande figura centralizadora do regime cubano, morreu, Cuba teve muita dificuldade em se manter com um regime forte. Existem muitos protestos ali também, as pessoas estão muito insatisfeitas com a ditadura cubana, que mantém aquela ilha num atraso permanente, né? Quem aí já visitou, já foi fazer turismo em Cuba, sabe que é só você sair um pouquinho daquela área mais turística que você vê a miséria,